Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje a gente chegou no quinto vídeo, se não me engano, falando sobre o quinto livro de Harry Potter, minha releitura, que eu tô fazendo 10 anos depois de ter lido pela primeira vez. E hoje a gente vai falar de Ordem da Fênix. Pra quem não sabe, eu já falei, né, mas essa é uma releitura que eu tô fazendo 10 anos depois de ter lido pela primeira vez os livros de Harry Potter. E aí eu olhei e falei, quero ver se continua tão bom quanto eu achava. Alguns não, alguns sim, mas né, a ideia é realmente fazer isso. E aqui nesse vídeo eu não vou dar resumo, não vou, sabe, ficar falando muito sobre o livro no geral. Eu vou pegar as anotações que eu fiz no livro, às vezes elas também sem contexto, mas, né, eu acho que quem já sabe a história meio que vai entender. E eu só vou comentando aqui. Mas olha, antes de entrar nessa, eu queria pedir, por favor, deem like no vídeo e se inscrevam no canal pra me ajudar bastante. A primeira anotação que eu achei válida de ser feita é que, bem no comecinho do livro, quando o Harry ele tá a um passo dele fazer alguma magia que poderia fazer ele ser expulso, bem nesse momento ele recebe uma carta falando que se ele fizer magia fora de Hogwarts, mais uma vez, se não me engano, ele vai ser expulso, não vai poder voltar, tudo isso mais. E fica assim, cara, é um Deus Ex Machina enorme, porque ele foi salvo no último segundo, e é basicamente isso que é um Deus Ex Machina. Porque numa situação real, mais realista, ele ia fazer o feitiço, ia ser expulso, mas ia ter muito mais coisa saindo daí, né? Mas aqui, né, é uma coisa super fácil que a autora jogou, e uma coisa super manipulável, sabe? O momento em que ele vai receber a carta, ela jogou isso aqui e eu fiquei... Já começou meio assim. Também acho engraçado como em um momento eles falam que o Harry gostaria de ser Auror, que é basicamente uma polícia, bruxa, tudo isso mais. Só que em momento nenhum mostra ele tendo aspiração de ser Auror. Durante esse livro até tem, porque, né, eles estão fazendo as provas, tudo isso é muito importante. Mas antes mesmo não tem nada. Não mostra ele, sabe? Ai, olha, vi um Auror, achei legal, me inspirei, não tem nada assim. E ainda falam que com ele olhando as profissões que tem, olhando todos os empregos que tem no Ministério da Magia, a Aurora é a única carreira que ele realmente sempre quis seguir. Eu fiquei meio... Em que momento que eles falaram isso? Mas tudo bem. Eu anotei aqui Tonks e um coraçãozinho, só isso. É porque eu gosto realmente muito da Tonks. É porque ela é lufana, talvez. Tem um momento ainda na casa dos Sirius em que a Molly, ela não quer que os adolescentes fiquem ouvindo o plano do resto da armada pra conseguir ir atrás de Voldemort, uma coisa assim. E, tipo, eu entendo ela querer proteger as crianças. Acho meio assim, né? Porque, tipo, eles vão se meter na guerra de uma forma ou de outra. Mas o lado que eu realmente não entendo é ela não querer mostrar pro Harry. Porque, tipo, ele é o foco dessa história. Mesmo não sendo um livro, mesmo se fosse na vida real. Dá pra perceber que Voldemort tá indo atrás dele. Então ela querer esconder isso dele me deixa meio... Cara, você tá botando ele mais em perigo por ele não saber do que ele sabendo. Tanto que a gente vê as coisas que acontecem, né? Por ele não saber algumas coisas. E complica. Ah, e tem uma coisa nesse livro que é os adultos, que são os malvados, tem umas atitudes com as crianças, né, adolescente, né, tudo isso mais, mas que é extremamente caricato, parece que eu tava lendo Desventuras em Série, e ao mesmo tempo eu tava lendo um livro de Desventuras em Série, então eu conseguia traçar esse paralelo e ficar, assim, ridículo, porque, assim, é aquela coisa de não acreditar nas pessoas mais novas, tudo isso mais, isso é compreensível, é entendível, só que do jeito que tava escrito, parecia uma coisa caricata que não faz sentido pro tom que tem Harry Potter. A gente também tem o Harry sendo extremamente egoísta e egocêntrico, com a coisa do monitor, que o Ron pega e a Hermione também, se não me engano. E apesar de me irritar bastante, porque, tipo, ele fica meio que desmerecendo o amigo, falando que ele sim merecia mais, eu ainda acho interessante porque mostra que com todo o tratamento que ele recebeu durante todos os anos, mostrando que ele é super especial, que ele merece todas as coisas, ele acabou absorvendo isso e ele realmente acredita nisso. Incomoda muito na hora de ler, mas pensando na criação que Harry teve depois dos 11 anos, faz todo sentido. Tem algumas recapitulações nesse livro que são feitas de formas inteligentes. Recapitular a história dos Sirius mesmo pelo jornal, eu achei uma forma bem inteligente de se fazer. Porque eu tava gravando, eu lembrei agora, eu assisti a metade do terceiro Homem Mais Fantásticos ontem. E tem uma recapitulação que parece coisa de livro. Que a mulher, ela chega do nada e começa a recapitular tudo o que aconteceu com o Jacob. Eu nunca vou falar sobre esse no canal. Então, eu não sei se vocês vão no meu Twitter, sei lá, pergunta pra mim, não sei. Essa é a única coisa que vocês vão me ouvir falando desse filme aqui. Mas voltando, aqui a gente também tem a música do Chapéu Seletor. Eles falam que ele tá mudando as músicas, né? Normalmente era músicas normais, todas iguais todos os anos. Uma chatice, pelo amor de Deus. Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu pulava essas partes, porque eu não queria saber a música do Chapéu Seletor. Até porque, né, a gente sabe, eles iam recapitular depois, então eu não precisava ler no momento, né? Mas enfim. E eu quase pulei nessa vez também, porque, nossa, ele tava falando, eu fiquei, ai... Pelo menos aqui eles são dos fundadores. E aí me vem a questão na minha cabeça, como é que a J.K. Rowling e alguns fãs têm a pachorra de me falar que na história, nos livros, eles não pintam a Sonserina como os vilões, sendo que nessa coisa que tá falando dos fundadores, o ideal que basicamente funda cada uma das casas, a ideia que o Salazar Sonserina tem pra criar a Sonserina é que ele só vai ensinar as pessoas de sangue puro. Tipo, como é que você chega e fala, não, mas tem gente aí dentro que é boa. Sabe, o paralelo que tem com a vida real não faz com que a gente olhe e pense, nossa, tem gente legal aí. Mas aí, né, esperar que a J.K. Rowling não vá contra algum direito humano fica meio difícil.
de considerar agora, então a gente só passa direto e ignora. Falando nisso, a gente tem a Hermione sendo insuportável com a coisa do Fale também, de novo. Eu imaginei que era só no quarto livro, mas tem nesse também. E assim, se a gente pensar realmente no que eu critiquei no último vídeo, os paralelos que tem, o que ela tá fazendo é certo, tudo isso mais. Mas pensando só na história, tudo isso, ela fica muito chata, é insuportável de ler. E o que ela tava fazendo, que era esconder roupas assim normalmente, pros elfos acharem ser libertos, vai contra a mitologia dos elfos. É uma coisa bizarra que eu tava percebendo. Porque assim, até onde eu me lembro, eu não fui atrás de pesquisar porque, nossa, preguiça. O elfo, ele só é liberto quando o dono dele dá voluntariamente uma roupa pra ele. No caso do Dobby é um pouquinho especial porque o Harry colocou a roupa no livro e o Lúcio deu o livro pro Dobby, então tecnicamente ele tá dando a roupa também. Então pode ser que não seja, tipo, tem 100% da intenção. Mas se a Hermione não é a dona dos elfos, ela espalhar a roupa pra eles pegarem, não ia fazer nada, sabe? Eles só iam ter uma roupa diferente, sabe? A gente tem a Sonserina indo ver a Grifinória jogar quadribol, treinar, né? Isso são desagradáveis como sempre, mas a gente tem a Pansy Parkinson sendo literalmente racista com a Angelina Johnson, falando das tranças dela, mas tem gente no Tumblr que acha ela uma vibe muito legal, vamos ser a Pansy. Enfim, aí é o problema que eu tenho com o fandom. A gente também tem aqui o Zacharias Smith, eu não sei se fala assim em inglês, não me importo muito, mas ele é lufano e ele é muito chato. E aí é por isso que eu fico tão feliz de ter a Tonks. Pelo menos uma lufana nessa história que não é insuportável. E que não é pintada como vilã, né? Porque o Cedric no último livro, ele tecnicamente era o vilão porque ele ficava com a Cho. Então assim, pelo menos a Tonks, né, a gente tem que é uma representação boa. Porque aí o Zacarias é insuportável, ninguém gosta dele. E aí, né, o Lufa fica mais de lado ainda porque os que tem que representar a gente são os lixos. Uma coisa sobre a armada de Dumbledore. Eu entendo eles quererem esse nome porque é uma brincadeira, né? Tipo, aí o governo achava que a gente ia fazer uma armada com o Dumbledore. Então vamos colocar esse nome pra zoar isso, tudo isso mais. Mas não era melhor inventar um nome falso também? Tipo, as brigadinhas. Talvez, tipo, não tem nenhum Sonserino aqui porque todo Sonserino é ruim. Podia chamar a armada do Harry, né? Porque é tudo sobre ele. Enfim. Eles podiam inventar algum nome fictício. Apesar deles falarem que vão chamar a armada de Dumbledore de AD quando estão falando fora da sala precisa, ainda tem muito perigo. Eles podiam inventar um apelido, um outro nome que não tem nada a ver com isso, só pra, tipo, colocar em documento, sabe? Porque o nome Armada de Dumbledore é a coisa que mais devia ser mantida em segredo. E aí eles escrevem no papel, no final do livro pegam um papel e ficam, olha só a Armada de Dumbledore, não entendo o que é piada, não entendo o que é nada disso. E aí, né, sabe? Se eles inventassem um apelido, no momento em que pegam um papel eu fiquei, meu Deus, a minha ideia do apelido seria muito boa. Porque se tivesse, sei lá, os alunos mais chatos, não sei, alguma coisa assim, eles não iam achar que é realmente um grupo e não ia botar a culpa nas costas do Dumbledore, mas né, a gente tem que botar a adolescência meio burrinho pra conseguir avançar a história. E aí, aqui, eu quero falar um pouquinho da Umbridge. Como vocês já sabem, eu sou fã de Harry Potter há muito tempo, então eu já via vários memes, várias piadinhas, várias anedotas falando sobre a história e tal. E tinha umas pessoas que falavam que achavam a Umbridge uma vilã melhor que o Voldemort. E aí eu tava lendo esse livro e aproveitei pra pensar como é que tinha gente que odiava mais ela do que odiava o Voldemort. E eu acho que eu tenho uma resposta aqui. A questão com a Umbridge é que ela é uma vilã meio debochada, meio cínica até. E a revolta que a gente tem vindo na história dela é porque ela faz 1 milhão de besteiras e ela nunca é dada como uma pessoa ruim. O Voldemort, não importa o momento em que eles estão, o Voldemort é visto como um ser humano ruim. Um ser, né? Porque não sei um ser humano faz um tempinho. Mas ele ainda é visto como um ser ruim. Tanto que nesse livro eles estão tentando falar que ele não voltou, porque se ele tivesse voltado ia dar coisa muito ruim. E aí com a Umbridge, não, ela passa como uma pessoa super de boa, só que ela tá oprimindo os alunos como a gente vê nesse livro. E aí a questão é que toda a raiva que a gente sente da Umbridge passa muito na visão de injustiça, sabe? Ela tá fazendo as coisas e tá sendo impune com isso. Tanto que eu tava tão irritada nesse livro que perdeu a graça, sabe? E o mundo tá assim, nossa, isso vai, daqui a pouco ela vai morrer, vamos lá, vamos com isso. Ela não morre, né, mas daqui a pouco ela vai se dar mal, isso, vamos lá. Mas chegou, sei lá, no final, tava, meu Deus, mata essa mulher logo, eu não aguento mais. Porque ela é extremamente irritante, a ideia dela ser impune em todos os momentos acaba ficando muito ruim, é muito pesado. Incomoda muito na hora de ler, mas eu acho que é por isso que ela acaba sendo uma vilã que dá mais raiva que o Voldemort. Mas aí seguindo a gente tem uma explicação de furo de novo, e a Hermione dá essa explicação, mas aí faz sentido que é uma explicação dela, sobre ela no caso, de tipo, por que ela não foi pra Corvinal e sim pra Grifinória. A explicação que ela deu não faz sentido nenhum. A explicação que eu vi em alguns canais no YouTube que falam de Harry Potter até faz algum sentido, mas é uma super forçação, sabe? É melhor fingir que na verdade ela é burra. Brincadeira. Mas é melhor fingir que, cara, é artifício de roteiro só pra ela participar do Trio de Ouro e assim, de boa. Mas, me irrita essas explicações do nada. A gente também tem furo na parte dos testralhos. É assim que fala? É. Por quê? Eles falam que as pessoas que viram a morte, presenciaram a morte, conseguem ver eles. E aí, o Harry só consegue começar a ver os testralhos depois que ele vê a morte do Cedrico. Tem fãs que falam que não é só ver, você tem que entender que foi uma morte. Então, Harry vendo os pais morrerem quando ele era criança, quando ele era bebezinho, ele não conseguia entender o que aconteceu.
Mas assim, primeiramente mostra ele meio que em flashbacks, ele sabe que os pais morreram, ele entendeu que os pais morreram. Então, tecnicamente, ele poderia ver os testralhos antes. Mas segundo, que não é dito no livro que ele tem que entender a morte, ele só tem que ver. Então, assim, cara, são explicações ridículas. E eu entendo que ele só começa a ver agora pra colocar mais um peso, sabe? Tipo, os momentos antes de ver a morte de alguém, que apareceu nos livros, que tem um papel importante, assim, e o depois. E os testralhos meio que representam isso. Mas mesmo assim, é uma mitologia super batida. Era só mudar, sei lá, 3 palavras que já encaixavam. Então, assim, cara, eu sinto que chegou nesse ponto dos livros, os caras falam assim, meu Deus, tá vendendo muito, não precisa nem revisar, manda, manda, manda. Eu anotei aqui que o encontro do Harry com a Cho é extremamente desconfortável, mas eu só anotei isso porque agora a gente pode falar da Cho Chang. Eu, obviamente, não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, né, porque, né, mas, né, assim, é o básico do básico, é um estereótipo ambulante. Ela é asiática, ela tá na casa de pessoas inteligentes. O nome dela não faz sentido, é literalmente 2 apelidos, 2 sobrenomes, errei. Me lembrou brevemente o Park de Eleanor Park, que o primeiro nome dele, na verdade, é um sobrenome asiático, mas a autora lá não tem a cara de pau de ir atrás de pesquisar. E você não pode olhar na minha cara e falar que a J.K. Rowling não foi atrás de pesquisar nome. Porque até hoje tem gente que fala, sei lá, o Draco, porque vem no latim, má fé, alguma coisa assim, o Lupin, sei lá o que mais. Tem toda uma história, a mulher realmente pesquisou as ideias por trás dos nomes dos personagens, mas aí chega a personagem asiática e ela só fala, vamos botar o mais estereótipo possível que tem aí, né? E também tem o Kingsley Shacklebolt, que é uma coisa que eu descobri recentemente, tá bom? Só pra deixar bem claro. Eu fui pesquisar e tem literalmente na wiki de Harry Potter, eu meio que traduzia pra vocês. Na etimologia, tanto o shackle como o bolt se referem à forma de prender alguém. Especificamente, um shacklebolt é o pino rosqueado de uma manilha permitindo a ligação de múltiplas correntes e cabos metálicos. Então, assim, você coloca isso, que tem uma imagem bem complicada por trás pra um dos únicos personagens que é negros. Então, assim, cara, nossa, é nojento pensar nisso, ainda porque, voltando, a J.K. Rowling pesquisa pra fazer os nomes. E ela pesquisou e falou, Shacklebolt, interessante, e colocou. Mas enfim, né, seguindo. Quando pegam a AD, eu fiquei com muita dó do Harry, porque ele não tava pensando em si mesmo. A gente vê no começo do livro ele sendo super egoísta, e aí agora ele tá muito pensando no que os outros amigos iam sofrer, o que eles iam perder, sabe? A Hermione ia ficar uma coisa no record dela, esqueci o nome, do histórico escolar. Ela ia ficar uma coisa no histórico escolar, ia dar ruim, tudo isso mais. O Rony, que pela primeira vez tinha sido uma coisa importante na família, que horror. Mas ele ia se dar mal também, a Luna, tudo isso mais. Ele tava pensando mais nos outros. Mas o mais importante dessa parte da pegada, nossa, é todo o plano do Dumbledore, que aquele velho fez, ele é muito bom. Eu não lembrava de quase nada, então assim, eu fui lendo, eu tava ficando chocada. Eu lembro uma hora que, inclusive, eles narraram que uma pessoa ficou com a boca aberta, e eu tava com a boca aberta já de antes. O cara falou assim, aí falaram, sei lá quem abriu a boca, E a gente pode falar sobre a Sonserina de novo? Como é que a gente tem que cair nesse papo de que nem todo Sonserino é mal? Quando a gente olha e não tem nenhum Sonserino na AD, mas todas as pessoas da Brigada da Umbridge são Sonserinos. E aí você pode me falar, não, é porque tem o Draco, aí ele é malvado mesmo, e todos os amigos dele foram juntos. Mas você não acha um pouquinho estranho que ninguém das outras casas lá falaram, também concordo com ele. Não precisa ser amigo, só juntar e falar, também concordo. E assim, se tiver outras pessoas que não são Sonserinas da Brigada da Umbridge, não deixe isso claro, então por isso que eu tô falando assim. O flashback dos marotos é uma coisa muito legal, tanto pela forma que ela é descrita, tudo que tem nela, mas também porque agora realmente coloca a pulga na cabeça do Harry, de se o pai dele realmente era uma pessoa boa. E aí ele também se questiona se o Sirius realmente era uma pessoa boa, porque ele via o que o pai fazia. E ele não intervia, na verdade ele até participava, ele gostava de brincar. Ele duvida do Lupin também, porque ele via que o Lupin ficava quieto na dele, ele não tentava se meter na coisa do irmão, do amigo. E aí então ele realmente fica questionando se os adultos realmente são bons ou maus. No final eles dão uma desculpinha, mostram que eles realmente são bons, mas por enquanto é interessante. E aí eu quero fazer um pedido, por favor, não façam série sobre os marotos, porque a parte boa deles é que a gente tem pouquinha história, e aí a gente pode encher os buracos vazios com o que a gente quer. Isso que eu acho super interessante. E também, provavelmente ia ter direção do David Yates, que é um diretor bem meia boca, ia ter roteiro da J.K. Rowling, que assim, pra escrever livro ela pode ser boa, mas pra fazer roteiro ela é péssima. Então assim, tomara que nunca saia essa série, só depois que a mulher morrer. Aí podem fazer e fazer de um jeito bem diferente, bem legal. Mas por enquanto não, gente, por favor, deixa em paz essa história, tá ficando muito ruim. Mas pelo menos isso dá aquele momento do Sirius, do Lupin falando com o Harry, perguntando sobre como tava o Thiago, sabe, na memória que ele tinha. E eu achei muito bonitinho porque era eles se lembrando na adolescência, eles ficaram super emocionados, dá pra perceber. E também porque era a memória de um dos melhores amigos deles, que tava morto há 15 anos, mais ou menos. Então dá pra entender o porquê eles ficaram tão sensíveis assim. Eu achei muito bonitinha essa cena. E doeu em mim porque eu gosto dos marotos também. E aí, minhas anotações que nem tem contexto de nenhuma forma. Coloquei a saída dos gêmeos é boa demais. A Hermione é muito inteligente e o Harry é muito burro, Jesus. Realmente eles não faço ideia do qual era o contexto.
Eu acho que é porque naquele momento em que a Hermione tá tentando levar a Umbridge pra Floresta Proibida e o Harry não tava percebendo. Só queria notar isso porque agora o Harry começou a ficar burro de verdade. Porque eu falei, no segundo livro, que ele era inteligentinho, até agora perdeu. Agora perdeu, né, gente? Todos os neurônios foram embora. Aqui eu já pulei pra parte da Batalha do Ministério, que eu acho ela muito boa. Dá uma super agonia vendo todos os adolescentes sofrendo e parecendo que eles estão muito encurralados, eles não vão conseguir se livrar disso. Se livrar disso, tem o Deus Ex Machina e tudo isso, mas eu ainda acho bem legal. Mas a morte do Sirius é muito anticlimática. Eu achava que era coisa do filme, de verdade. Mas aí eu fui ler, aí é tipo, ele recebeu um feitiço no peito, aí empurrou ele e foi pra trás, sei lá o que. Nossa, todas as mortes que tem que ser sobre feitiço, elas vão ser anticlimáticas, porque é só fazer. Pá. Jogando a pessoa, ela morre direto, sabe? Não tem um momento de nada, sabe? Tira muita emoção, eu acho que é até bom, porque eu não sei se a J.K. Rowling descreve emoções tão bem assim. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. O que importa é que a morte dele é super anticlimática, não tem emoção nenhuma. Talvez um pouquinho na parte do Harry, mas na parte dele mesmo, nossa, tipo... Ai, nossa, Kyle morreu, nossa, que isso. Ah, e só porque eu falei que a J.K. Rowling às vezes não escreve emoção muito bem, eu anotei aqui que eu acho que as cenas que demonstram o luto do Harry, toda a dor, toda a tristeza que ele tava sentindo, foram escritas de uma forma bem legal, eu achei bem interessante, e eu achei até bem realista, mas aí, né, também tem muito a ver que eu acho que a J.K. Rowling tinha tido umas perdas nessa época. Então, é mais realista porque tem experiência própria dela aí também, mas não gosto de pensar nessa mulher. Não, mas, enfim, o que importa é que essa parte eu acho boa, realmente. Cara, e gente, o Harry falando pro Dumbledore que é um senhor. Eles brincam nos próximos livros que eles não sabem quantos anos aquele velho tem. Ele fala que ele nunca soube como era perder alguém. Tipo, mesmo se ele fosse um senhorzinho normal, ele teria perdido muita gente. E o Harry falando, não, porque você não sabe. Eu, cara, que isso? Se ele tivesse falado com a Hermione, com o Rony, sei lá, com alguém mais novo, sabe? Eu conseguiria entender essa conversa. Mas ele falando isso pro Dumbledore, eu fiquei muito... Eu até ri, eu não vou ter muito de ficar estressado porque eu tava rindo. Tipo, como é que ele pensou realmente que isso tinha acontecido? Aí a gente tem de novo o Dumbledore sendo crânio, com a explicação dele, que eu não lembro qual que é. Mas ele é um gênio. Ah, me irrita. Como o que parece que é a conclusão da coisa do Fire, dos elfos, sei lá o quê, é simplesmente o Dumbledore falando: ai, o Sirius tratava o monstro mal. E o monstro que se tornou mal foi contra ele e tudo isso mais. Então a gente devia tratar bem nossos elfos pra eles não irem contra a gente, fazerem coisas ruins. Eu fiquei, cara, que coisa é essa? Mano, eu não vou me estender muito nisso, porque senão eu vou ficar muito brava, não é muito legal. Mas, enfim, é ridículo essa parte. O Dumbledore é crânio, mas nem tanto assim. Mas, enfim, eu acho muito legal a parte da profecia. E também uma parte que eu não lembrava. Que é que basicamente foi o Voldemort quem escolheu quem era o escolhido contra ele. Nossa, essa parte não fez sentido nenhum. Mas ele podia ir atrás ou do Harry ou do Neville. E ele foi atrás do Harry. Se ele fosse atrás do Neville, o escolhido seria o Neville. Eu acho muito interessante isso, até porque, por causa do que o Dumbledore falou mesmo, que o Harry e o Voldemort meio que são um espelho um do outro. Eles são praticamente o oposto, se não me engano. Então eu achei bem interessante essa parte. Também tem, eu pensando aqui, que ela é uma boa adição pro grupo, mas eu acho que ela só demonstra isso na última conversa que ela tem com o Harry. Porque antes ela só tava pra fazer piadinha, pra ser piadinha, e ela não faz nada muito substancial, sabe? Fiquei meio, tá bom, ela tá aí. E assim, a gente gosta da Luna porque é a Luna, né? Mas fora isso, né? Não tem muita coisa. E pra terminar, eu botei uma anotação assim. Tiraram a show da jogada, porque eu não sabia como escrever, de uma forma tão porca. A coitada nem teve chance de dar um tchau. E é isso, né? A forma ruim que a J.K. Rowling trata a minoria, a gente já tá acostumado, a gente só não via. Mas é isso, o fim do livro. Como já tá claro nesse livro, ele tem vários problemas que são intrínsecos de Harry Potter, que estão lá por causa da autora. Tanto da coisa de preconceito, tanto da coisa de vários furos de roteiro, que do nada ela tenta arrumar, mas não funciona. E assim, eu sei que não vai parar, então eu meio que já fiz minhas pazes com isso. Eu ainda fico extremamente irritada quando acontece. Mas eu acho que assim, eu tento não pensar mais tanto nisso. Mas ainda assim, eu acho que no geral ele ainda é muito melhor do que eu me lembrava. Eu acho que eu ter envelhecido fez ele melhorar na minha visão. Porque eu li com 10 anos, 10, 11 anos, e eu queria ver eles sendo felizes, personagens felizes. Eles fazendo coisa comum, sabe? Eles andando, conversando, fazendo piadinha, jogando quadribol até. E agora eu quero ver a criação da guerra, porque eu sei que é a coisa mais importante. Então eu acho que esse livro envelheceu muito bem, pelo menos nos meus olhos. E aí por isso, por causa de todas as argumentações que eu dei aqui, eu dei 3.9 estrelas. Eu não ia dar 4 porque eu acho que esse livro não merece 4 estrelas, sei lá. Uma coisa na minha cabeça falou 3.9 ok, mas 4 não. Mas por hoje é só. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, meu Twitter, meu Goodreads vão estar aparecendo aqui. Vocês podem usar pra conversar comigo, tudo isso mais. Eu vou deixar a playlist de Harry Potter, desse lá, se não me engano, em que tem todos os vídeos que eu falei, tudo isso mais. Eu acho que eu já coloquei, mas, né, pra vocês verem. Também não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiserem saber quando eu postar mais vídeos, tanto sobre Harry Potter, como outros livros no geral, podem ativar as notificações que fica do lado do botão de se inscreva, se não me engano. Aí vocês se inscrevem, tinha um sininho, né? É isso. E vocês comentam aqui também, sei lá, vocês gostam desse livro, vocês acham que ele realmente é bom, que a galera tem bronca com ele à toa, sei lá. Ou se vocês releram recentemente e acham que ele realmente melhorou, coisa assim.
Também compartilhem com quem vocês acham que podem gostar do vídeo, com fãs de Harry Potter, haters da J.K. Rowling. E por hoje é só. Tchau!